Queridos filhos e filhas, Nossa Senhora de Fátima tem muito a nos ensinar. Mas antes de tudo quero lembrar o Evangelho que nos fala e a primeira leitura. A primeira leitura, o Salmo belíssimo, nos fala e nos lembra da figura de Esther, que se apresenta diante do rei Assuero e suplica pela sua nação. Maria, escolhida, imaculada, ela se apresenta diante de Deus intercedendo por mim e por você. O fez em vida, cuidando de nosso Senhor, cuidando dos apóstolos na primeira de todas as novenas, chamada a primeira novena do Espírito Santo, e continua a fazer pela igreja. Meus irmãos, quando é que nós vamos entender algo tão simples? Que as aparições de Nossa Senhora e todas as manifestações que já aconteceram, oficialmente reconhecidas, e creio eu, que continuarão a se manifestar, e no tempo certo a igreja reconhecerá, são permissões de Deus para nos edificar na fé. E eu fico a me perguntar, seja Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora de Guadalupe, que é por si só olhar aquela tilma já é um milagre, e Nossa Senhora de Fátima, por que tanta dureza nossa? Deus disse: eu te dou este sinal, e nós, na nossa dureza, na nossa mesquinhez, queremos colocar à prova o sinal milagroso de Deus. São categorias diferentes. É claro que precisamos ter discernimento, é claro que precisamos fazer uma averiguação detalhada, mas Nossa Senhora de Fátima, o que queremos mais? A história de Nossa Senhora de Fátima, no mês de maio, que é mês das mães, ontem, dia das mães, Nossa Senhora de Fátima que dá essa tônica a todo mês de Maria, mariano, que culmina em muitas comunidades, e não será diferente aqui dia 31, as 1000 Ave Marias, vem nos falar da paz e vem nos falar da conversão. É bom lembrar que tudo começou em maio de 1917, quando então o Papa Bento XV, anterior ao 16 no nome, estavam em Primeira Guerra Mundial, e convocou os católicos para que se unissem em oração, para pedirem a Nossa Senhora que intercedesse a Deus pela paz. É aí que entra e se pode entender a grande mensagem de Deus por Maria. 8 dias depois, veja o poder da oração, veja o que é clamar a Nossa Senhora, se o fizeram e como eu e você deveríamos fazer hoje. 8 dias depois, em resposta à convocação do Papa e da oração dos católicos, Maria fez a primeira aparição, a 13 de maio de 1917. Eu tive o privilégio e gravei Padre Missão. Muita gente pensa, essas viagens, gente, eu aproveito tudo, e cuido dos peregrinos, rezo missa, descansar. Tanto é que tem gente que viaja comigo que diz que quando acorda dá vontade de chorar, porque a gente dorme muito tarde e acorda muito cedo. E vou lá fazendo Padre Missão com muito gosto, porque nem todos têm oportunidade de ir, por exemplo, a Fátima, a Cova da Iria. E fiz um Padre Missão, vários, mostrando a riqueza que Deus nos permite e nos antecipa na terra do que veremos no céu. Queridos filhos, portanto, Fátima, Portugal, hoje é um dia de festa, mas é festa da igreja.
Quando deu no dia 13 de maio de 1917, lá naquela cova da Iria, por volta do meio-dia, 3 crianças brincavam no campo, cuidando de um pequeno rebanho. Pararam para rezar o terço. Criança rezando o terço. Se nem nós adultos conservamos esse hábito, e hoje quero insistir, rezemos, não falei rezem, rezemos o terço. Mas padre, eu não rezo com tanta devoção. Reze o terço. Mas eu rezo meio rápido. Reze o terço. As crianças rezavam o terço, a própria biografia diz, meio apressado, criança querendo rezar para ir brincar. Foi quando começaram a ver relâmpagos, achavam que ia chover, se esconderam numa gruta. De repente, por volta do meio-dia, eles veem um clarão, e em cima de uma pequena árvore, azinheira, pequenininha árvore, viram uma imagem, uma luz muito forte. O que é natural de uma criança, ficaram assustados com medo, mas logo ela os tranquilizou, dizendo: não tenhais medo. Era uma senhora muito brilhante, por isso a cor conserva o branco, que na verdade é um branco para lembrar o translúcido, não é branco, era a luz que irradiava daquela que vinha do céu. E ela pede que por 6 meses seguintes, sempre no dia 13, as crianças lá estivessem. Meus irmãos, tormenta, dificuldade, não sei, podem me informar depois, eu atrapalho pedindo, mas se vão apresentar no dia de hoje, se não, quando puderem, assistam a história de Nossa Senhora de Fátima. Para nós católicos, meus irmãos, tem filme. A TV vamos saber se vão apresentar. E ela disse: eu apresentarei 6 vezes, e virei uma 7ª vez. De fato, as 7 aparições aconteceram. As aparições nos meses seguintes aconteceram. A igreja ficou muito reticente e dificultou. Aqueles que eram contra Nossa Senhora se armaram. Sabemos que pelos fatos, as crianças foram até presas, foram judiadas, para negar que a mulher teria aparecido, para negar a aparição de Nossa Senhora. Numa das aparições, eles nem puderam estar. Veja como as coisas de Deus são difíceis, mesmo quando legítimas. Filhos queridos, a última aparição, e eu te pergunto, se na primeira tinha 50 pessoas, na segunda, perdão, na última, mais de 70 mil pessoas, incrédulos, curiosos e fervorosos, foram para a última aparição. E de repente, uma chuva tremenda, quase que impossibilitando chegar. Os relatos são impressionantes. Ainda vive a prima da irmã Lúcia, é viva, eu a conheci. Irmã Lúcia, que foi a última a morrer. Primeiro foi Francisco, depois Jacinta. E graças a Deus nós temos e vamos ter aqui no santuário, no relicário a ser construído, num projeto ainda esse ano, vamos começar. Quero crer em Deus e Nossa Senhora. Nós temos as relíquias oficiais de Francisco e Jacinta, estão conosco, ganhamos nessa visita. Só não trouxe hoje, porque está num processo para colocar no relicário. 70 mil pessoas, como eu disse, entre curiosos, fervorosos e descrentes. Uma chuva. Nos relatos impressionante, porque diz que as crianças iam e era uma fila incontável de doentes, paralíticos, pessoas com todo tipo de enfermidade, caminhando na chuva, horas e horas, em meio à lama, e diziam: ela não vai aparecer.
foi quando, repentinamente, para a chuva, o céu que estava escuro se abre e Nossa Senhora aparece. E como grande sinal para mais de 70 mil pessoas, o sol fica forte e ele gira no seu próprio eixo. Meus irmãos, pergunto a vocês, como mentir num número de 70 mil pessoas? Como negar um fato? Mas para aquele que não crê, naquele tempo e até hoje, quantos não creem? Se duvidam na ressurreição de Jesus, quanto mais em aparição de Nossa Senhora. Mas repito o que comecei dizendo, Deus diz: eu lhes dou de graça, se querem, se convertam. É bem verdade, os segredos de Fátima, que são muito especulados, mas no segredo de Fátima, na terceira aparição, Nossa Senhora revela a Lúcia um segredo em 3 partes. A primeira, a visão do inferno. Há muita gente que não crê mais no inferno, é bíblico, e o que Nossa Senhora faz é nos lembrar, para nos causar, talvez, se não por contrição, por atrição, dizer: eu não quero ir para o inferno, e não quero que as ovelhas do rebanho vão para o inferno. E eu desafio, quem é que quer que um familiar seu termine lá? Nossa Senhora, diz Lúcia, mostrou-nos um grande mar de fogo. Alguém poderia dizer: fogo? Que seja, era a imagem plástica que Nossa Senhora mostrou, que parecia estar debaixo da terra. Diz Lúcia, mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem transparentes, negras e bronzeadas, em forma humana, flutuavam no meio do incêndio, levados pelas chamas delas mesmas, saíam juntamente com as nuvens de fumo, saindo de todos os lados, semelhante ao cair da faúlhas em grandes incêndios. Eram gritos de dor e desespero que eu ouvia. Diz ainda Lúcia, na visão que ela teve do inferno, aquilo que Nosso Senhor já nos disse: os demônios distinguiam-se por formas horríveis, asquerosas, de animais medonhos. Meus irmãos, não seria para mim e para você uma lembrança de que a vida é passageira, e despertar em mim um desejo do céu? A segunda parte foi a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Diz Lúcia, Nossa Senhora me disse que nunca me deixaria, e que seu coração imaculado seria o meu refúgio e o caminho que me conduziria a Deus. Que foi ao dizer essas palavras que abriu as mãos, fazendo-nos penetrar no peito o reflexo que dela despendia. Maria, que por 2 vezes aparece falando ser Imaculado Conceição, Imaculado Coração de Maria. A terceira parte do segredo revelado a Lúcia também se distingue, e não vou poder colocar todos os elementos. Inclusive já coloquei a explicação do terceiro milagre de Fátima no meu site, é só procurar, está lá explicado, que já foi revelado. Mas é bom lembrar que vários bispos, sacerdotes religiosos, via ela subir uma escabrosa montanha, e no cimo estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fosse um sombreiro com casca. O Santo Padre, antes de chegar ali naquele cume, atravessou uma grande cidade em ruínas
e trêmulo no andar vacilante, acabrunhando a dor e a pena, e orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho, quando chegou ao cimo do monte, prostrados de joelho aos pés, na grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, disse Lúcia, cada um com um regador de cristal em mão neles, e recolhia o sangue dos mártires, e com eles regavam as almas que se aproximavam de Deus. Filhos queridos, foi e é o grande tormento da vida. Se o Papa recentemente, Francisco, nos dizia que os mártires de hoje, está acontecendo hoje, são o sangue que nos vivifica, que testemunha a igreja. O que me encanta muito é também as aparições dos anjos. Antes um pouquinho, foi exatamente a 13 de maio, que começou e Nossa Senhora ensinou eles a rezarem o terço e acrescentaram uma oração, que tudo a ver tem com hoje, segunda-feira, que rezamos pelas almas. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente os que mais precisarem. Quando lembramos do que Lúcia viu, a revelação de Nossa Senhora, essa oração ganha mais força. Então repitam comigo: ó meu Jesus, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Eu falava dos anjos de luz, e eu fui, como eu disse, nessa visita, andando um pouco mais distante, em meio a um bosque, e lá nós vemos a representação desses anjos. Foi quando elas viram um anjo que chegou perto delas e disse: não tenhais medo, sou o anjo da paz, orai comigo. E esse anjo nos ensina exatamente não só a oração, mas no gesto. Se prostraram no chão, colocando 3 vezes a cabeça no solo, dizendo: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Repitam comigo: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão. Peço-vos perdão Aos que não creem, aos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Queridos filhos, não é exatamente isso que nós precisamos? Precisamos adorar a Deus, mas levar que outros o adorem. Nós o louvamos a Deus, mas levar a que outros os louvem e os propaguem. Portanto, percebam que o que Nossa Senhora pede é uma lembrança para nós da mensagem de Jesus. É interessante, por fim, já que estamos tão próximo da inauguração do nossa Capela do Santíssimo, lembrar o último fato, não que se esgote. Quem se aprofunda nas aparições de Fátima não se cansa de descobrir novidades e aprofundar a sua fé em Jesus Cristo. Eu quero lembrar que diz Lúcia assim: depois de termos comido a merenda, combinamos de ir rezar na gruta, que fica do outro lado do monte. Logo que aí chegamos de joelhos, com o rosto em terra, começamos a repetir a oração do anjo: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Não sei quantas vezes tínhamos repetido essas orações, quando vemos que sobre nós brilha uma luz desconhecida. Erguendo-nos para ver o que se passava, vemos o anjo tendo na mão esquerda um cálice, sobre o qual está suspensa a hóstia.
do qual caem algumas gotas de sangue dentro do cálice, continua a descrever Lúcia. Deixando o cálice, a hóstia suspenso no ar, o anjo prostrou-se em terra junto às crianças e fez-las repetir 3 vezes a oração: Santíssima Trindade, repitam: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, ofereço-vos o precioso corpo e sangue, ofereço-vos o precioso corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, a alma e divindade de Jesus presente Cristo, em todos os sacrários da terra, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças, sacrilégios e indiferenças, com que ele mesmo é ofendido, com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos de seu Santíssimo Coração, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração, e do coração imaculado de Maria, e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão peço-vos a conversão dos pobres pecadores. dos pobres pecadores. Depois de dizer esta oração, o anjo levantou-se e deu a hóstia a Lúcia, e o cálice deu a beber a Francisco e Jacinta, dizendo: Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai vosso Deus. E prostrando-se de novo, repetiu outras vezes a mesma oração. Diz Lúcia: a sensação da presença de Deus foi imensa. Era um céu na terra, era um pequeno gosto do que viverei na eternidade.